abençoe, irmãos. Amém. Agora há pouco eu recebi o e-mail do irmão Brian. Faleceu ontem. Eu tinha perguntado para ele o estado de saúde do pastor lá dos Estados Unidos, no Tabernáculo Brana. Tabernáculo Brana, o irmão Collins. Aí ele disse: olha, irmão, fiquei de orar por ele no domingo. Ele estava bem de saúde. Mas os anjos chegaram primeiro do que eu e levaram ele. Então, foi um guerreiro que já se foi. Um homem que andou com Yagana, conheceu o profeta. E só sei que os irmãos, né, que construíram uma história aqui, que lutaram por essa palavra de vida, agora eles estão lá esperando por nós. Então foi como Paulo disse: combati o bom combate, né? Então estamos combatendo ainda. Mas o bom da história é que essa luta já é vencida. Não é você que vence. Essa luta já foi vencida para você. Agora você só precisa crer nisso. Você só precisa crer. Então ele disse: irmãos, os anjos chegaram primeiro. Aí eu coloquei, eu postei na rede social. Aí se algum irmão quiser ver o velório, né, tem o link, é só estar acessando, está acompanhando, né? Mas, enquanto estamos nessa vida, vamos continuar nossa batalha, porque nós não sabemos a hora que Deus vai nos chamar. E quando Ele nos chamar, nós possamos dizer: eis minha vista. Amém? Amém. Você sabe que até os animais, às vezes, eles pregam para você. Os animais pregam para você. A natureza, irmão Brana diz, ela prega para você. Cada vez que você observa a natureza, você vai ver que é algo novo ali. Nós só precisamos de 3 coisas nessa vida. O que um animal precisa? Você tem seu cachorrinho na sua casa? Você vai chegar na sua casa depois do culto, você vai ver que o bichinho ele já vem abraçado, pular em você, acariciar você. E do que ele precisa? Ele só precisa de 3 coisas: comer, beber e amor. Só 3 coisas. Ele só precisa da comida, água, atenção, carinho. E se tratando da palavra de Deus, você só precisa de 3 coisas: Deus, comer e beber. Só 3 coisas que precisa fazer. Ter Deus sobre todas as coisas. Comer e beber. Você não precisa fazer mais nada. O resto é Deus que faz. Observe os animais, você aprende muito com eles. Nós aprendemos muito com eles. Amém, irmãos? Eu vou pedir para os irmãos deixar a Bíblia de vocês aberta. Deixa eu ver. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Vamos ficar de pé, irmãos? Amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Está escrito: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto,
qual é Jesus Cristo, bondoso Deus, Pai Celestial. Sabemos que não existe outro fundamento, ó Pai, a não ser a palavra do Senhor, Jesus Cristo, seu Filho. Obrigado por essas coisas, ó Deus. Obrigado pelos meus irmãos, minhas irmãs. Pai Santo, que nós podemos aprender mais um pouco de Ti. As Escrituras dizem que todos seriam ensinados por Deus. E nós cremos que o Senhor está no nosso meio, ensinando a sua semente eleita, Deus. Pedimos no nome de Jesus Cristo, Pai. Tome esse culto em suas mãos, Pai. Livra-me do mal, Senhor, para que eu possa servir de instrumento para meus irmãos, ó Pai. Perdoa minhas fraquezas humanas, Deus. Abençoe teus filhos que aqui estão, ó Pai. Aqueles que ouvirão depois desse culto, Senhor. Que possam entender, ó Pai, o que o Senhor está querendo de seus filhos nesse tempo final. Pedimos no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Paulo, como sábio arquiteto, né? Vamos voltar no começo, para que nós possamos entender um pouco melhor. O primeiro versículo do capítulo 3, que a gente vem crescendo em um aprendizado da palavra. O aprendizado dela não para, a palavra não para. Eu costumo comparar a palavra de Deus com, não comparar com isso, para você ter uma noção. As pessoas que trabalham com eletrônica sempre tem coisa nova. Aquilo não acaba. E Deus sempre tem coisa nova para dar para você. Nós não podemos nunca fechar um círculo em torno da palavra de Deus. Quando o homem coloca um ponto final, ali ele está fazendo a sua própria doutrina. Mas quando você coloca uma vírgula, você está querendo dizer: eu preciso aprender mais um pouco. Eu preciso caminhar mais um pouco. Amém? Então nós precisamos chegar na estatura do varão perfeito. As Escrituras dizem que os filhos de Deus chegarão a esse patamar. Então, em 1 Coríntios, capítulo 3, no primeiro versículo, Paulo diz: essas coisas são para o nosso crescimento. Ele diz: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Vocês observam que Paulo estava conscientizando essas pessoas? Essas pessoas foram criadas com leite, uma força de expressão. Porque quando você começa na palavra de Deus, você começa, uma criança, ela começa com leite. Aí vem a dentição, você começa a dar um alimento um pouco mais sólido para ela. E o apóstolo Paulo está dizendo para essas pessoas que elas ainda não podem comer um alimento sólido. Por que eles não podem comer esse alimento sólido? No versículo 3 está escrito: porque ainda sois carnais. E o que existe na pessoa carnal? Um homem carnal, ele diz: pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então essas pessoas são carnais. O homem carnal, ele só vê a falha do outro homem. É a carne. O homem natural, ele só pode batizar você nas águas. Mas o Espírito Santo, ele batiza você com o Espírito Santo. É o Espírito Santo batizando com o próprio Espírito dele. E o Espírito Santo é Deus mesmo. Não existe Deus e mais o Espírito Santo. Deus é Espírito.
Ele é o próprio. Então essas pessoas, elas eram carnais. Então quando a pessoa é carnal, ela não sabe como congregar, como adorar a Deus. No versículo 4 está dizendo: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, e eu de Apolo, porventura não sois carnais? Paulo está dizendo, quando vocês pensam dessa forma, vocês não são carnais? Então o homem carnal, ele fala assim: olha, eu congrego em tal lugar, eu sou da igreja tal. Paulo está dizendo, vocês são carnais pensando desse jeito. Quando as pessoas pensam dessa forma, ela ainda não está apta para comer um alimento sólido. Ela ainda está se alimentando de leite. Ainda é uma criança, espiritualmente dizendo. Irmão, se você não crescer, se nós não crescermos, nós não atingiremos a estatura do varão perfeito. Deus só pode vir em você depois que você estiver completo. Deus é perfeito. Aí ele diz, no versículo 5: Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um. Então eles são ministros que o Senhor deu para cuidar de vocês, de nós. Paulo estava querendo dizer, não é para você ficar fazendo separação. Tudo que você precisa saber primeiro é quem é Deus. Sabendo quem é Deus, você adorará Deus da maneira correta. Aí ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, preste atenção ao que Paulo está dizendo. O que um lavrador faz? Esse homem, ele vai lá e ele coloca a semente no solo. A semente é dele? Não. Mas ele está colocando aquela semente no solo. Ele está dizendo, eu plantei. E o que é a semente? Jesus disse, a semente é a palavra de Deus. Então Paulo disse, eu plantei. A semente não era dele. Apolo regou. Apolo usou uma água, uma coisa de expressão que ele está dizendo aqui. Você regou uma semente que não é sua, com uma água que não é sua. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus, esse é o dono da semente. Mas Deus deu o crescimento. Porque é de Deus que vem o ensinamento. É de Deus que vem o crescimento da palavra. Vocês observam aqui que a vida, a semente não é a vida, mas a vida está na semente. Por isso que o sinal que tinha para dar para nós, muitos se tornam cegos na mensagem, que eles dizem que a virgem era o sinal. Como? O mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá este sinal. Deus tinha um sinal eterno para nos dar. E esse sinal teria que vir através de uma virgem. A virgem era um sinal para a raça humana, para as pessoas, para a visão natural do homem. Mas a visão espiritual, ela ia entender o sinal que estava no ventre da virgem. Porque Deus disse, eu vos darei um sinal eterno. A virgem não era um sinal eterno, mas estava no ventre. Deus deu o crescimento. Versículo 7. Ele continua dizendo, ele diz, por isso, nem o que planta é alguma coisa. Ele está dizendo que aquele que planta ainda não é nada. A semente não é dele. Por isso que tem muitas pessoas que estão tentando pregar a mensagem, a palavra, como se a mensagem fosse dela, plantando coisa errada. E Paulo está dizendo, aquele que planta ainda não é nada. Por isso, nem o que planta é alguma coisa,
e nem o que rega. Então quem é? Quem é o responsável por isso tudo? Ele diz, mas Deus, que dá o crescimento. Esse é o responsável. A gente está aprendendo a crescer na palavra de Deus. Deixar de tomar leite. Estar na estação certa. No tempo certo. Esse é o padrão de Deus. Deus não muda o padrão dele. Esse é o título de hoje, o padrão de Deus. Deus tem um padrão a ser seguido. E você só pode seguir esse padrão de Deus quando você deixa de ser criança espiritualmente. Quando você se torna um homem. Aonde estava Jesus? Vocês ouviram falar em Jesus até o batismo? Porque o ministério é Deus que faz. O ministério começou do Jordão para frente. Ali está o homem maduro, que a Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria, diante de Deus, dos homens. Vocês leram a Escritura. E assim é você. Você está crescendo diante de Deus e dos homens. Ora, o que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Paulo estava dizendo para aquelas pessoas que elas não têm que se preocupar com nada. Ele estava dizendo, observe, por quê? Porque nós somos cooperadores de Deus. E nós o que somos? Ele diz, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício dele. E o que tem uma lavoura? Fruto. Não é? Versículo 10, ele diz, segundo a graça de Deus, que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto. O que ele fez? Pus o fundamento, e outro que edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Então, Paulo está dizendo, eu como sábio arquiteto, eu dei o fundamento. E todas as pessoas que viessem depois de Paulo, teriam que construir em cima daquilo que Paulo tinha sido, ele fez o alicerce. Paulo disse, eu como sábio arquiteto, dei o fundamento. Mas o fundamento ele não veio através de Paulo ainda, ele veio antes. Mas Paulo ele foi o primeiro mensageiro aos gentios. Aonde começou isso? Quando Jesus disse, bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue. Não foi isso que Jesus falou? Sobre essa revelação que você teve, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Já estava sendo edificado sobre o conhecimento, a revelação de quem é Jesus. Agora Paulo está clareando isso para você. Ele diz, como sábio arquiteto, eu coloquei o fundamento aqui. Mas não é Paulo que colocou o fundamento é Deus que pôs através dele. Homem nenhum tem o direito de colocar fundamento na palavra de Deus. Aí é onde nós começamos a ler, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Já está posto. O qual é Jesus Cristo. Amém? Não foi isso que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus está aqui para dar a mesma revelação que Pedro teve. Deus não está aqui para dar algo diferente para você. Porque Deus não muda. Então, quando você sabe o padrão de Deus, você sabe que você está sendo guiado por Ele. É somente através desse padrão que Deus trata com o homem. Estou tentando passar para vocês, que não é muito fácil, né, explicar essas coisas, mas eu acredito que Deus vai ampliar isso na mente de cada um. Então,
Então, observa o padrão de Deus. O William Branham diz na mensagem, no livro das eras, a era de Esmirna, ele diz: ora, temos dito constantemente que a verdadeira evidência de ser batizado com o Espírito Santo é o crente receber a palavra para a era em que vive. Essa é a evidência de você ter o Espírito Santo. É você receber a palavra no tempo que você está vivendo. Irmãos, foram 7 eras. Não posso nem dizer que foram 7 eras da igreja. Cada filho de Deus naquele tempo, ele entendeu a palavra no seu tempo. Você só pode entender o que Deus quer para você se você estiver no tempo de Deus. Não é no tempo do pastor, não é no tempo da igreja, é no tempo de Deus. Então o Espírito, veja bem, ora, temos dito constantemente, foram várias vezes que eu tinha dito, que a verdadeira evidência de ser batizado com o Espírito Santo é o crente receber a palavra para a era que ele vive. Deixe-me mostrar-lhe mais claramente. Então ele vai clarear um pouquinho para nós, vamos ver aqui. Ele diz: as 7 eras, como apresentadas em Apocalipse capítulo 2 e 3, abrangem toda a duração da plenitude dos gentios, ou todo o tempo no qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. Em cada era, em cada particular era, sem exceção, é dita a mesma coisa ao abrir e encerrar a mensagem para a era. O que é dito? Ao mensageiro de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e a Laodiceia, escreve: isto diz aquele quem? Aí ele diz, etc, etc. Aí ele diz: quem tem ouvido, ouça. Observa que está no singular. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observa que é o Espírito que está dizendo às igrejas. Então é um Espírito de Deus no período de 7 eras da igreja. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, dirige-se somente a uma pessoa com relação à palavra para aquela era. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para essa era. E esse mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja. Então tem a falsa. O mensageiro para a verdadeira igreja. Ela fala da parte de Deus. Ele fala da parte de Deus às igrejas, através da revelação. Tanto a verdadeira como a falsa igreja. A mensagem é, portanto, transmitida a todos. Mas, embora seja transmitida a todos os que se acham em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo. Que grupo que é esse? Ele diz, um grupo qualificado. E de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo, através do mensageiro. Observe o que ele está nos dizendo aqui. É bom a gente sempre parar e refletir nisso. A mensagem
portanto é transmitida a todos. Mas, embora seja transmitida a todos, os que se acham em seu alcance, ao alcance dessa mensagem, a mensagem é recebida individualmente, não é todo mundo que recebe ela, é individual. É recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado. Então tem que ter um grupo qualificado, um grupo especial. Não significa que esse grupo é inteligente, porque Pedro não sabia escrever o nome dele, e era um homem qualificado diante de Deus. Então essa mensagem ela vem a um grupo qualificado. Observa, esse grupo é qualificado que recebe isso. É de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de fazer o que? Diz, de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Irmãos, não é todo mundo. Ou você pensa que a palavra de Deus é a igreja lá do outro lado, a igreja lá não sei de onde. Não. A verdadeira igreja e a falsa sentam junto, porque ambos se alimentam da palavra. Onde vocês acham que estava Judas, idolo da palavra? Ele não estava congregando em outro lugar. Mas é a palavra que faz a divisão. A palavra só precisa ser pregada, só precisa ser falada. Aí ele continua e diz: aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada, nem um grupo obtendo sua revelação coletiva. Então você não recebe a sua revelação privada, meu cantinho. E porque está todo mundo junto em torno da palavra, a pessoa pensa, se estamos todos congregando onde a palavra pura está sendo pregada, estamos bem. É o que está dizendo para nós aqui, é diferente. Não é um grupo coletivo que recebe a revelação. É o sujeito, é individual. É por isso que a palavra está dizendo assim, ó, quem tem ouvidos, tem muitos que não têm. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então tem muitos que são deficientes, auditivos, espirituais. Não vão ouvir o que o Espírito está dizendo. Mas aqueles que entendem é porque eles estão no tempo do Espírito. Eles estão no padrão de Deus. Observe, quando você está no padrão, gente, não tem como. Para você poder ver um carro passar na rua a 200, 300 km por hora na força de dispersão, você tem que estar no tempo que ele vai passar. Senão você só vai ouvir o barulho. Mas você não sabe que cor que ele é, de que forma que ele é. E assim é Deus. Se você não estiver no tempo dele, você não sabe de que maneira você vai prosseguir com a palavra. Então isso não vem. Você não tem uma revelação coletiva. Então de que forma que ele diz? Mas cada pessoa está ouvindo, recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Você está ouvindo e aprendendo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Não é algo que o pastor te dá, é algo que Deus te dá, algo que o mensageiro recebeu de Deus, algo que Paulo recebeu, Irineu, e assim vem vindo. Então vocês observam que tem um grupo qualificado. E no meio desse grupo qualificado tem que ter uma pessoa que recebe essa palavra para passar para esse grupo qualificado. Não é simplesmente a palavra caiu assim, não, tem que ter alguém separado para isso. Ele diz, em cada era temos exatamente
o mesmo padrão. Irmão, se em cada era temos exatamente o mesmo padrão, você tem que ter o mesmo padrão que teve na era de Paulo. Você tem que ter o mesmo padrão que teve na segunda era. O mesmo padrão que teve na terceira, quarta, quinta, sexta, até chegar nos seus dias. Se você não estiver no mesmo padrão, o que é estar no mesmo padrão? No mesmo ensinamento. No tempo de Deus. Se você não estiver no mesmo, não é um padrão aqui e outro ali. Se você for num lugar que tem casas populares, você sabe que são todas, vocês veem que a casa é todas iguais. Elas são do mesmo padrão, porque são casas que às vezes a prefeitura faz, o AB faz. Mas a palavra de Deus, ela tem um padrão. E esse padrão tem que ser mantido. Em cada era, temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus, a uma certa área. E em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Observe, irmãos. Aquela mensagem, ela se espalha através de outros que foram fielmente instruídos. Agora, se o homem estiver pregando a mensagem, e se ele não estiver no padrão de Deus, ele não foi fielmente instruído. Tem alguém que não é Deus instruindo ele. Ele continua, ele diz: mas é claro que todos aqueles que saem, nem sempre aprendem quão é necessário falar somente o que o mensageiro falou. Eles não falam o que o mensageiro falou. O que é falar o que o mensageiro falou? É repetir o que ele falou. O que a palavra tem? No grego, o que significa? A palavra tem, ela foi traduzida da palavra grega eco. Quem tem o filho, quem faz eco do filho, faz eco de Deus. Então essas pessoas que estão nesse tempo de Deus aqui, essas pessoas que falam exatamente o que o mensageiro falou, é porque a mesma unção está nele. Irmãos, quem está no nosso meio é Deus. O que fez a primeira era ter um padrão? A segunda era ter o mesmo padrão, é a mesma mente em cada uma delas. E se a mesma mente está em cada uma delas, você tem que pensar e agir de acordo com aqueles agiram, da maneira que eles pensaram, caminhar da maneira que eles caminharam. Recorde, Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. Isso está em Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. E se são mandamentos do Senhor, você tem que cumprir. Então, quando Paulo, você lê alguma coisa nas cartas de Paulo, você apresenta para a pessoa e fala: eu não creio dessa forma. Então você não faz parte, você não é do padrão de Deus. Então vocês observam que Deus tem apenas um padrão. E não é, existe um sistema. Você vai entrar numa empresa, você vai passar na porta giratória de um banco, ali tem um sistema. É você que tem que se adaptar com o sistema, não é o sistema com você. É você que tem que se adaptar ao padrão de Deus, não é Deus com você. É o padrão, você tem que cumprir isso. Somente os filhos de Deus cumprirão, outros não cumprirão. Porventura, Paulo continua, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Porque eles estavam teimando. Porque nós pensamos assim, somos de Paulo, somos de Apolo, a nossa doutrina é assim. Porventura Deus saiu do meio de vocês? Ou ele só veio para vocês? Enquanto as pessoas continuam dessa forma, o William Branham diz: eles acrescentam aqui, ou tiram ali. E quando eles fazem isso, o que acontece? O William Branham diz: e logo a mensagem não é mais pura. Você não pode acrescentar. Por que eu vou acrescentar se está escrito daquele jeito?
E logo a mensagem não é mais pura. E o avivamento se extingue, morre. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz. Irmão, se o Espírito tem apenas uma voz, é a mesma voz que cada era ouviu. É o mesmo conhecimento que cada um teve. Porque o William Branham pregou uma mensagem chamada O Cristo, identificado de todas as eras. Na primeira era, Cristo, não é Jesus. As pessoas confundem isso. Cristo, o Espírito Santo, em cada era. Cristo se identificou na primeira era. E os eleitos da primeira era se identificaram com Ele. Cristo se identificou na segunda era. Os eleitos se identificaram com Ele. Terceira, quarta, quinta, até essa última era. E como você se identifica com Ele? Estando no padrão dele. Estando no tempo. Como que Deus está fazendo algo hoje e você não está entendendo o que Ele está fazendo? É porque você não está no tempo dele. Não foi isso que o mensageiro disse? O homem louva a Deus pelo que Ele vai fazer, pelo que Ele já fez, mas não vê o que Deus está fazendo. Irmão, somente a semente, somente os eleitos do dia vão ver o que Deus está fazendo naquele momento. O maior lugar para você estar hoje é na presença de Deus. Não é em igreja, não é em sala de bate-papo, é na presença de Deus. Vai chegar um momento que as pessoas vão ouvir a palavra de Deus pela última vez. Observe que Deus dá a oportunidade para nós nos reconciliarmos com ela. Mas vai chegar um momento que nós vamos rejeitar pela última vez. Prega hoje, observa a mentalidade humana. É pegar a palavra e só fala assim, amanhã eu me acerto. Chega amanhã, você fala assim, não, amanhã eu me acerto. O seu amanhã é agora. O seu futuro é agora. Porque você é de ontem e de agora. Você não é de amanhã. Como que você quer se acertar amanhã se você não é eterno? O único que pode falar algo amanhã é Deus. Mas Deus, Ele disse, eu sou Deus agora. Deus está trabalhando agora. Então a sua decisão tem que ser tomada agora. Essas coisas quebram tudo. Uns que dizem que Jesus já saiu do trono. Se Jesus saiu do trono, Deus não está mais aqui. Não pode ter dois ao mesmo tempo. O trono tem que estar ocupado. O William Branham diz que quando Jesus se assentou no trono, a palavra diz, Deus não voltou para lá mais, Ele não saiu daqui. Deus visitou os gentios para tirar um povo para seu nome. E esse povo que Deus chama para teu nome, eles entram no padrão de Deus. Eles entram no tempo de Deus. Eles entendem o que Deus está fazendo. Graças. Então ele diz, quão cuidadosos deveremos ser, porque Deus só tem uma palavra. Deus só tem uma palavra. Falando de Paulo, diz, ele os advertiu que até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros. Então dizer, o que lhe foi dado para dizer às igrejas. Quando você repete, você está dizendo que lhe foi dado para dizer às igrejas. Mas quando você repete. Agora, quando tem pessoas que repetem, você sabe o que está repetindo. Mas quando você repete aquilo, você repete por revelação. Paulo diz, mesmo que venha um anjo do céu, prega um evangelho diferente desse, é mentiroso. Aí ele diz, eu mesmo, se eu vir pregar algo diferente do que eu tenho pregado a vocês, é mentira, é anátema. Então, vale a pena nós ficarmos com o que Deus tem nos dado. Vale a pena você permanecer na palavra de Deus. Amém. Irmãos, essas coisas não vêm à toa. Satanás está trabalhando tão sério que vocês nem imaginam. Está trabalhando tão sério para tirar você da presença de Deus. Porque é essa presença que te leva ao arrebatamento. O arrebatamento é você, é Deus em você.
Não existe arrebatamento sem os filhos de Deus estarem prontos. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe. Que Deus acrescente a sua palavra a cada um de vocês. Eu vou pedir para o irmão Pedro, para o irmão João, fazer essa oração final para nós. Depois o Marinho canta o último hino. Amém? Que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Amém. Senhor Deus Pai, sua presença nos colocou nessa hora, mais uma vez. Agradecidos por oportunidade, Senhor, de mais uma vez poder ter aprendido mais de Ti, Senhor. Graças te damos. Senhor, pedir, Deus, que o Senhor nos abençoe, meu Deus. Oh, glória a Deus. Essa palavra, Deus. O Senhor coloque ela, meu Deus, em nossos corações, Deus. Ela vai penetrando, Senhor. Amém. Mais profundo, Deus, em nossa alma, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela sua presença. Que é graças a Deus. Obrigado, Deus, que o Senhor tem se mostrado, Deus, a cada dia. Oh, glória a Deus. Obrigado. Seja com nossas vidas, oh, perdoa seu corpo, sua noiva, espalhado, Deus, em cada canto dessa terra. Meu Deus, nos enche com seu Espírito Santo. Amém. E nos ajude a conseguir, meu Deus, a combater esse mundo. Graças. Com sua presença. Nos guarda, nos proteja, nos livra de todo mal. Te pedimos e agradecemos. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças.